Ok, voltando, e o nosso papo agora, como eu falei no início do programa, a gente vai falar um pouco sobre a morte aí de Márcio Capitão, que foi uma figura inesquecível aqui em nossa cidade. Recanto dos Pescadores. Aliás, Centro Gastronômico Recanto. Hoje eu vou tomar um café lá à tarde. Já não vou no Recanto, já tem uma semana. Mas hoje eu vou lá à tarde tomar aquele café no Centro Gastronômico Recanto dos Pescadores. Isael e o pessoal de Água Quente, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Estou ligado com vocês aí em Água Quente e vocês, lógico, ligado com a gente. Vanderlei Pérez, é com você. Bom dia, Hélio Carracena. Cá estamos, né? É, Bastante tempo sumido, mas aparecemos. o assunto não é muito legal, né? Mas perde-se um grande amigo, né? Foi uma notícia impactante, né? Logo na manhã do sábado, várias pessoas me ligaram aí por volta das 8 e pouco, 7 e pouco até, falando da morte do Márcio Catão, né? E o Márcio é uma figura assim, que eu tenho uma lembrança muito boa dele, que ele tinha uma característica da gentileza, né? Da generosidade. Isso. E é uma das qualidades que está sendo cada vez mais raro encontrar essa qualidade nas pessoas, né? O Márcio ele sempre foi lembrado, você lembra lá atrás, né? Sempre que se falava em nome novo na política, se pensava logo, o Márcio deve ser candidato. Então ele nunca vinha candidato, até que ele vem candidato em 2012, candidato a vice-prefeito. E a característica que as pessoas falavam dele, né, era da competência administrativa, da capacidade até porque ele era uma pessoa bem-sucedida empresarialmente. E aí a gente vai conhecer. Eu não conheci o Márcio ainda e eu vou conhecer ele e valorizar muito mais esse outro lado dele, né? O lado da gentileza. É uma pessoa muito fina e muito preocupada com as coisas, né? De interesse da cidade. Eu lembro que eu fui pedir, uma vez eu era secretário de Cultura, eu fui pedir ele um favor e preocupado se ele atenderia ou não. Eu tinha conseguido um ônibus para a cultura e o ônibus estava todo detonado, os bancos rasgados. Então eu fui lá, pedi a ele, ver as fotografias do banco para ver se ele conseguia trocar os bancos rasgados para mim. E aí ele, não, Vanderlei, manda assim, manda o ônibus já de uma vez que eu já vou fazer para você. E aí, uns 2 dias depois, olha, não dá para consertar não, porque aquela napa ali, as outras que parecem estar boas, estão podres também. Mas pode achar que eu vou fazer tudo para você. E trocou todos os bancos do ônibus e pintou o ônibus para mim na cor que eu pedi. Ou seja, é uma pessoa que não te fazia apenas o favor que você pedia, né? Ele melhorava o favor na hora de atender. Estive com ele recentemente, eu levei um livro, ele não pôde ir no lançamento do meu livro Viajar ao Passado, eu levei para ele na aviação, para ele e para o Marquinhos. Bati um longo papo, que era para ser meia hora, durou quase 3 horas. Eu falei isso hoje. Conversa com ele esticava, né? Com ele não adianta. Não, ficamos sem almoço, marcamos um encontro para meio-dia, contando de 20 minutos desenrolar, né? Saí de lá quase 3 horas da tarde, mas foi que tarde agradável, que de início de tarde agradável. Além do café, a cigarrilha. Que ele fumava uma cigarrilhazinha, né? Era uma atrás da outra. E ali colocamos a conversa bastante em dia. E semana passada eu liguei para ele, justamente para perguntar a ele se ele tinha conseguido. Nesse papo ele me prometeu de conseguir encontrar um ônibus para eu comprar. Eu estou atrás de comprar um ônibus. Eu não estou querendo montar a empresa de ônibus, não, é que eu preciso de um ônibus para fazer um projeto itinerante de cultura. Arrancar todos os bancos e tal, e fazer uma exposição móvel, um projeto que eu tenho aí, que uma hora a gente vai acabar conseguindo. E para isso depende de conseguir um ônibus, de preferência um ônibus grande. E ele ficou de me arrumar isso. E eu passei uma mensagem para ele semana passada, para perguntar, e ele me respondeu muito gentilmente sobre que estava vendo isso, mas estava difícil, porque de um lado para outro os ônibus passaram a ter um preço, dobrou de valor nesses ônibus usados, eles valorizaram muito agora. Eu não sei nem porquê, mas parece que é transporte de pessoal para a lavoura e tal. Deixou de ser um veículo de transporte de passageiro para virar transporte de vários itens, né? Então ele valorizou muito. Mas eu tive a oportunidade de ouvir a voz dele nessa última semana, né? E deixou uma saudade muito grande, vai deixar uma saudade muito grande para a gente, já está deixando, né? Podemos ouvir? Aí eu deixei até o áudio para você, né? Alex, manda aí o... Alex.
Continuo na busca para você, tá, meu amigo? Eu tô fora da empresa até semana que vem, que eu peguei uma herpes zoster, mas eu continuo procurando para você mesmo aqui de casa. É um prazer, tá? E vamos marcar um café pra gente se ver. Deus te abençoe, tá? Fica na paz do Senhor, meu amigo. Era assim mesmo que ele era, né, É cara? isso mesmo. E ele assim com todo mundo. Deixa a pessoa mais Deus simples. te abençoe, Deus te abençoe. e a gente Meu vai, eu amigo, vou te ligar. E dava retorno, né? Ele era o cara que, se ele marcasse uma coisa, ele procurava Com retornar. certeza. Ele trazia os problemas dos outros para ele, né? Ele se interessava pelas pessoas. Isso é muito bom e é uma qualidade cada dia mais rara, né? Pessoas com capacidade administrativa, como é a ideia que se vendia dele, né? Nós temos muitos por aí. E ele era, de fato, uma pessoa com grande capacidade administrativa, tanto que é um empresário de sucesso. Mas essa qualidade da gentileza, da serenidade para conversar, né, e da preocupação com o próximo é uma das qualidades talvez mais raras nesse nosso tempo de hoje. É buscar para entender. O homem, infelizmente, ele não consegue, né? Nós vivemos, o homem existe entre a vida e a morte, né? Então, nós temos essa má vontade de entender a morte. E, por outro lado, nós temos uma má vontade maior ainda de entender a vida, né? Então, a gente é muito idiota, né? A gente é muito despreparado para viver, né? Porque se você não consegue entender o início e o fim, o que você vai entender desse mundo que a gente vive, né? Então, a gente vai ter uma certa dificuldade de entender essa passagem do Márcio. Mas, certamente, que ele deixou um legado, e o legado maior que ele deixou foi essa relação de gentileza. Ele, certamente, que provocou isso nas pessoas. Isso já valeu a pena ter vivido. Fui prefeito 3 vezes. Prefeito 3 vezes, né? Que coisa. O Márcio, ele que nem demorou, relutou para aceitar ser candidato, né? E vai ser candidato a vice, numa chapa até de reeleição, que é uma chapa mais tranquila, né? Dificilmente na história do Brasil alguém perde a eleição, tem que ser muito ruim para perder uma reeleição com o poder na mão, ou então uma conjuntura ficar muito desfavorável. E ele ali, sem conflito, sempre procurando auxiliar o Arley. O Arley tinha umas dificuldades, uma limitação para lidar com aquele público com quem o Márcio lidava bem, e o Márcio sempre fazendo a ponte ali nas necessidades do governo. E quando surge aqueles escândalos todos contra o Arley, ele vai ser chamado, então, a assumir naquele período da comissão, do afastamento dele com a comissão processante. E quando o Márcio toma posse em agosto, né, ainda antes da votação, e uns dias depois o Arley consegue no Tribunal de Justiça uma liminar para voltar. Aí ele volta, fica mais uns dias, a liminar cai. Aí o Márcio volta, né? E depois, quando ele é cassado de fato, a partir de 30 de outubro, o Márcio vai ser prefeito ali entre novembro, dezembro e janeiro, 2 meses e meio, né, que o Tricano conseguiu eliminar em 12 de janeiro, mas só tomou posse no dia 21 de janeiro. Então, o Márcio foi prefeito de 30, de fato, né, no período maior, que os 2 períodos anteriores eram muito pequenos, período de 1 semana e período de 1 mês. Ele foi prefeito ali 2 anos e 3 semanas, né, 2 meses e 3 semanas, em 2015 e 2016. E teve ali, não tinha o que fazer, né? Era fim de ano, era loucura, né? Você pegar fim de ano de um governo conturbado e com uma relação muito difícil com a Câmara, e uma Câmara também muito difícil, que foi aquela Câmara de 2013 a 2016, uma das piores câmaras, uma das piores composições da Câmara que nós tivemos ao longo da história de toda a Câmara Municipal, né? A Câmara desde 1892, uma Câmara com 130 anos, mas eu nunca li nada tão ruim com relação à composição. A composição era muito ruim. Umas pessoas que vinham de uma crescente de oportunidades que foi se dado ao Poder Legislativo e culminou com aquele tipo de Câmara ali. E o Márcio vai fazer uma relação amistosa, né? Ele já buscava essa relação na época do Arley, e quando ele tem o mandato, ele tem uma relação amistosa com a Câmara, consegue levar bem, fazer aquele jogo ali. Mas aconteceu da política virar de novo e ele vai para o acaso da política, né, e continuar no seu negócio principal, que era a empresa Aviação Teresópolis e o shopping. E aí, com isso, o Márcio ele foi criando um círculo de amizade muito grande aqui em Teresópolis, com todo mundo, e depois que ele se envolve com a política, acabou aumentando, né? Que normalmente diminui, mas acabou aumentando esse círculo de amizade. Porque ele tinha um jeito de falar o não, né? Ele tinha uma forma gentil de dizer não, né? Isso aí é uma capacidade que os políticos não têm. Ele era um cara correto, né? Correto nas relações, é muito importante. Ele era um cara correto.
Isso fez dele a figura querida que ele era, né? E uma família de pessoas queridas, né? Sim. Você vê, irmão do Mozart Catão, do Marco, né? E do Marcelo, são os filhos do... Conhece, né? O pai Joel. dele. Joel e Maria José, né? Zezé. O casal. Então, ou seja, são pessoas que têm uma relação com a cidade muito grande. E o Márcio já vinha dos seus empreendimentos, desde a época de pastelaria, dono do Habib's, né? Os seus negócios vêm progredindo, né? E até ele virar esse empresário de sucesso que se transformou. Mas vai ser uma lembrança boa e deixou legado, sim, cara. Ele não deixou, assim, o que ele deixou, muitas pessoas deixam um patrimônio, deixam uma grande riqueza para trás, deixa alguma história para ser contada, mas ele deixou esse legado da gentileza, né, que ela é transformadora, né? Então, certamente que um bom dia gentil do Márcio fez com que pessoas se transformassem e mudassem a forma de entender o mundo, e isso foi muito positivo. Perfeito. Eu, mais uma vez aqui, falei hoje na abertura do programa, quero mandar um beijo aí carinhoso para Zezé. Eu não fui lá, não tinha condições de ir. Toda vez que eu encontrava com o Márcio, ele falava assim, cara, manda um beijo para minha mãe. Pô, minha mãe não perde o teu programa. Zezé, um beijo para você. A última vez, a gente estava junto, você estava até junto, lá na Beira-Linha. Ah, certo. Quando a gente se encontrou evento com lá ele, né? do Alex Castelar, né? Aliás, eu voltei à Beira-Linha essa semana, foi motivo da minha não vinda semana passada, quando você chamou. Você esteve na Beira-Linha, né? Eu passei uma semana lá com o pessoal da Casa da Inovação. O Alex me chamou para fazer um curso de História de Teresópolis lá, e eu fiquei, então, separei a história do município, desde a colonização até os tempos atuais, para falar para aqueles professores que vão ministrar as aulas para os cerca de 200 alunos que estão agora inscritos para iniciar o ano, né, aprendendo na Casa de Inovação. Há algumas matérias, né, alguns assuntos na área da tecnologia, ou na área da cultura, na área da música. Então, o Alex entendeu que era importante que esses professores soubessem a história de Teresópolis para passar ensinamentos para eles, né? E foi um papo muito bom, né? Aulas que deveriam durar de 10 a meio-dia, começavam um pouquinho antes das 10, que às vezes eu chegava, já tinha gente lá e a aula já começava, e às vezes dava 1 hora e não tinha saído de lá ainda, né? Porque, ou seja, sinal de que o pessoal se interessou, se engajou. Foi muito bom ter participado. É um ganho muito grande para o bairro, essa Casa da Inovação na Beira-Linha. Pena que a gente tem uma casa só, nós temos tantos bairros com características, com necessidades de um espaço desse. Tem uma promessa, né, do Alex Castelar, né, Alex? Eu tenho uma promessa sua, hein? Para outra casa de inovação. Vamos ver. Tem uns projetos aqui. Quando foi criada a Casa de Cultura, nos anos 80, a ideia era de se fazer uma casa-sede, ou seja, criou-se a matriz da empresa, né? E você teria, nos anos seguintes, a formação na cidade dos polos de cultura, né? Porque você tem já a matriz, onde recebe a mercadoria, onde tem os funcionários. Então, ou seja, criar o polo, criar a filial é a coisa mais fácil que tem, né? Arrumar um espaço. Né? Acabou não acontecendo, ficamos só com a Casa de Cultura, mas os bairros têm uma carência muito grande, porque as pessoas têm necessidades que não conseguem ser atendidas pelo poder público quando se faz inscrição num bairro distante, né? O bairro de Araras não é muito acessível, por sorte atende ali, o Caxangá, Beira-Linha, parte alta do bairro São Pedro, mas até para quem mora no bairro São Pedro, para frequentar a Casa de Cultura fica difícil. Então você precisa de um espaço desse dentro do bairro São Pedro, um espaço desse na Barra, um espaço desse localizado no segundo e no terceiro distrito também, né, porque essa é uma demanda que faz falta, né? E a Casa de Cultura ela tem transformado a vida de muita gente, porque as pessoas veem a Casa de Cultura às vezes como polo de cultura, voltado especificamente para a cultura, né, para a arte. E talvez o maior ganho da casa seja esse papel dela como creche, né, como ficar com a criança por um certo prazo, período do dia, para provocar a transformação nela. E naquele tempo ali, a mãe tem como ir no médico, tem como fazer um almoço para levar para o marido, então você tem esse desafogo, né, da família. Ali você deixa a sua criança num espaço de cultura, onde ela vai se transformar e se preparar para o mundo, né? Então a casa tem mais essa função de berço, de berço de relação, né, com as pessoas, do que necessariamente uma casa de arte, uma casa de cultura. Então, e ela nunca foi entendida bem com esse propósito. As paredes da Casa de Cultura não têm grande importância, né? O que importa são
é o que ela tem de vivo dentro dela, que são aquelas criancinhas de 5 anos, 6 anos, 10 anos, são aquelas crianças aprendendo coisas diferentes, são aquelas crianças aprendendo uma coisa que eu devia ter aprendido, que eu não tive essa oportunidade com meus 10, 12 anos, de fazer teatro. O teatro é transformador, né? Ele te desinibe, né? Ele te prepara, né? E uma pessoa acanhada, uma pessoa inibida, ela é travada para muito sucesso na vida, né? Então, assim, o teatro, que em princípio seria uma intenção, né? Uma opção da cultura, um atrativo para a preparação do homem, para ele ser uma pessoa de mais fácil relação. Né? E a casa oferece isso e ainda oferece isso. E ofereceu isso, essa expertise, né, de relação para muita gente em Teresópolis, e muitas pessoas se transformaram a partir dos cursos da Casa de Cultura. Não apenas pelo que ela tem de cultura, né, da cultura convencional, mas dessa cultura de relação. Vanderlei, perspectivas, eu ia te perguntar isso no início, na semana passada, né? Perspectivas políticas para esse ano. Vai ser um ano complicado, né? Para Teresópolis. Quem tiver garrafa para vender vai se dar bem nesse ano, né? Esse ano é o ano de preparação para o ano que vem, que é o ano de eleição, e eleição muito importante. Mas para Teresópolis, as perspectivas são diferentes de outros períodos, porque nós não temos reeleição esse ano, né? Não tem reeleição para o prefeito. Então, você já tem, ou seja, todo mundo é espaço livre, né? Todo mundo é franco atirador aí. Quem conseguir se projetar pode chegar a algum lugar. Nós temos um histórico de prefeitos que não conseguem fazer o sucessor, né? Isso já de longo tempo. Por melhor que esteja o prefeito no cargo, ele consegue. Até mal ele consegue a reeleição, mas bem ele não consegue reeleger um sucessor, porque são situações completamente diferentes. E a gente está passando também por um período de transformação no país, né? Então você vai ter esse período de aclimatação do Lula, que é a esquerda, no poder central, né? Nós temos um governo do Estado com algumas mudanças, mas que também não vai afetar nos municípios, porque não tem pretensões de reeleição, né? Você tem um governador Cláudio Castro que não vai mais mandar dinheiro para a rodoviária, dinheiro para a feirinha, dinheiro para a indústria aqui. Né? Acabou, né? Acabou isso, né? Ou seja, é tudo diferente para quem quiser tentar uma experiência política no ano que vem, 2024. Então, é possível, sim, que a gente tenha um espaço mais livre, né? Porque quando você tem uma campanha de reeleição municipal, reeleição estadual, é melhor você ficar em casa e esperar o quadro ficar mais favorável, porque a máquina é muito perigosa. A máquina tem um poder político muito grande, né? Então é difícil você combater a máquina. A máquina mal, se ela for trabalhada politicamente da forma como vem sendo ultimamente, então é difícil se competir com ela. E agora acontece o contrário. O governador nem vai vir a Teresópolis na eleição, na campanha do ano que vem, e o prefeito também, o que ele falar, o que não falar, não vai fazer a menor diferença, sendo o prefeito do ano que vem esse que está aí, ou o vice dele, ou quem tiver no lugar do vice, porque a política em Teresópolis é muito dinâmica, né? Nunca é o que parece. Nunca é o que parece. Eu tenho várias possibilidades. Esse prefeito aí parece que ele se safou dessa comissão processante que está aí para ser votada, né? Ela está inviabilizada, né? Eu acho que essa comissão já virou pizza, já está com cheiro de pizza antes de abrir a porta do forno, né? Porque diante dos últimos fatos, dos bastidores, né? E diante das composições que ele andou fazendo aí, ele já sucumbiu esse processo. Mas o prefeito ruim tem uma dificuldade com Câmara, porque ele é um cheque de 12 folhas, né, cara? Gastou a primeira folha. Vai estar com outro cheque preenchido aí em breve, outra folha preenchida, e ele vai ter que pagar essa fatura politicamente e vai ter dificuldade para os próximos meses, certamente, porque ele não mudou em nada a forma de proceder politicamente. Política é a arte da relação. Se você não quer fazer relação com as pessoas, não vá para a política. Você pode montar uma empresa e não fazer relação. Na comissão. Não, ele inviabilizou a comissão. Politicamente, entendeu? Ele segurou. Essa comissão não pode parar de falar em comissão processante, isso aí não vai a lugar nenhum, porque já está travado, né? E travado de uma forma vergonhosa, porque
você entregar, né, entregar o governo para algumas pessoas em função de se livrar dessa situação, é o que aconteceu. Você desmontar uma Secretaria de Desenvolvimento Social que já não funcionava direito, né, a questão da Secretaria de Esporte, outros espaços aí do governo que estão sendo franqueados, né, isso é bem complicado. Desmontou desenvolvimento social, esportes, comunicação. Já não comunicava nada mesmo, agora vai comunicar menos ainda se não tiver uma mudança, né, de relação com as pessoas. Né? Enquanto a prefeitura achar que a Secretaria de Comunicação é um meio de imprensa, é um órgão de imprensa, ela não vai a lugar nenhum. A comunicacação da prefeitura é um garçom, que a função única dela é de servir os órgãos de imprensa, servir os blogs, servir as páginas, servir essa nova realidade de comunicação Você que tem na conhece o cidade. novo Né? assessor de comunicação? Não sei, já foi nomeado? Não é de Teresópolis, não. Vai dar tudo certo, então. Ele não é daqui, não. Ele é de Guapi. Então a gente comunica, deve ser uma referência lá, né? Eu só não entendo a pessoa de Guapi que quer ir para o Rio, né? Subir a serra é complicado. Mas, quem sabe, esse pré-julgamento é muito complicado. De repente, uma pessoa boa de lidar, uma pessoa que tem ideias novas, sim. Ou então é uma pessoa preparada que não teve ainda oportunidade. Vamos ver, né? Vamos deixar aí uma semana para a gente fazer uma avaliação do que vai ser dele. Mas, em princípio, é isso. Eu, uma vez, fui chamado para ser secretário de comunicação e não aceitei. Porque eu não tenho uma facilidade, embora eu tenha essa coisa de relacionar com as pessoas com respeito e tudo, procuro isso, né? Que é uma prática que você faz, ninguém tem isso, mas eu não seria a pessoa adequada. Ou seja, aquele cargo ali exige muito mais do que se exige de outro secretário, porque ele vai se relacionar com pessoas esclarecidas e que têm a função de esclarecer. E pessoas que querem informações que ele... Era bom que não soubessem para ele ter que dar, né? Então, fazer essa triangulação ali é muito difícil. Mas como isso não é uma secretaria, é uma assessoria, e depende muito do secretário responsável pela pasta da comunicação, que é governo, que no caso é o governo, e o secretário de governo é um cara muito maleável, bom de lidar, já era uma pessoa fácil de lidar antes, né? E tem buscado, né, conduzir a assessoria de comunicação de uma forma que ela se relaciona com as pessoas. Mas ainda a assessoria de comunicação se acha um veículo, e não é veículo. A assessoria de comunicação é uma casa de passagem entre a notícia, né? É um centro de relações com os órgãos de comunicação, que são cada dia mais complicados de lidar com eles, porque a gente está falando mais de uma rádio e de um jornal, como era antigamente. Nós já temos a rádio, o jornal, a TV, os blogs, as páginas de Facebook, os curiosos, tudo isso aí tem que fazer relação com a prefeitura via a assessoria de comunicação. Então, se o cara não estiver preparado e não entender que ele é garçom, não vai a lugar nenhum. Vamos ver o que vai acontecer nessa próxima semana aí. Ok, Vanderlei, muito obrigado. Gente, no programa de amanhã, eu vou estar recebendo aqui duas mulheres. Uma é a Adriana. A Adriana, ela sempre fala, ela é pastora, cantora, é mãe do Rafinha, e é uma daquelas mulheres guerreiras que trabalham muito pela nossa cidade, pelo que ela acredita. E acabou de confirmar também, né? Está chegando aí a pastora Gabriela, lá da Missão Metodista, que ela estava de férias, está chegando no programa de amanhã, porque no sábado, dia 4, tem um evento importante para acontecer aqui em Teresópolis. E aí eu vou deixar para ela falar esse assunto do programa de amanhã. Então, as duas pessoas, dois assuntos diferentes, mas vai ser um programaço amanhã, com toda certeza. Muito obrigado a vocês por todo o carinho, por toda a audiência. Vem aí o boletim, tem o boletim também das 18 horas, e eu tenho a reprise 4 e meia-noite. Vanderlei, obrigado. Um prazer estar aqui contigo, sempre, Hélio. E parabéns pelo programa, cada vez mais informativo. E o debate? Desculpe pela minha ausência. Debate? A gente começou sexta-feira, que você não estava aí. Tá Começamos sexta-feira, Quincas, Faria e a Bebida Aviação. Fizemos um debate aqui. Rapaz, eu fiquei imerso num mundo completamente diferente mundo, esses últimos 30 dias, porque meus netinhos de Natal vieram passar um mês comigo. Então, meu caro, meu tempo, televisão nada, rádio nada, pesquisa muito pouco, e passar o dia
com quem acorda às 5h30 da manhã e vai dormir 8 horas da noite é complicado. E foi muito agradável, é outro mundo. Agora eu estou tentando me adaptar à casa vazia, né? De brincadeira, de choro, de gritaria, de reclamação, de chamego, né? Tudo aquilo não tem mais e está difícil de encarar. Estou no meu 2º dia, eles foram embora ontem, então foi... Para mim foi tá pegado. Vai atrás dele, vai para Natal, que lá é bom pra caramba. Vou passar umas 2 semanas em breve lá. Tem aniversário lá, eu vou passar daqui lá a um mês. Lá é muito bom. Eles moram onde, Natal? Isso aí. Eles moram... rapaz, eles moram num bairro chamado Petrópolis, né? Nova Petrópolis. Lá tem um nome é quase centro da cidade. Ali é longe, é um pouquinho longe da praia, né? Mas é como se fosse um equivalente aqui, você está no Rio, né? Longe da praia, né? Não tem... Mas aí também, praia a gente vai no Rio, né? Então não temos essa preocupação lá não. Mas é quase, lá não tem nem quase tempo para isso. Eu conheço bem Natal. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, 10 da madrugada.